Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que estejam a ver ou ouvir este podcast. O Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura, estou com o Diogo e hoje a Ruth está de volta depois de um incidente no paddle. Eu e o Diogo bem avisámos que não é saudável praticar paddle, mas ao que tudo indica já está recuperada. Boa tarde a todos. Começo por ti, Ruth. Vamos falar de Fórmula 1. Esqueci-me de dizer esta parte, mas o Grande Prémio da Bélgica vencido por Oscar Piastri. Temos que começar a falar sobre a corrida e tentar ignorar um bocadinho que foi um fim de semana sprint. Mas demorou para vermos carros em pista. A pergunta que eu te quero fazer, Ruta, é até quando é que temos que esperar uma hora ou pouco mais do que isso para vermos o Fórmula 1 a correr à chuva? Olha, primeiro tu dizes vamos falar da corrida, eu já estava a pensar qual corrida, né? Porque quase que não havia era corrida nenhuma para nós vermos. Depois, a modos que aquilo ontem foi. Eu senti que a malta queixa-se do Mónaco e aquilo ontem foi pior que o Mónaco. Não sei se aqui o resto do painel concorda, mas aquilo foi muito secante. Os dois primeiros, pronto, o Piastri tratou do que tinha a tratar logo no início e depois foi só cumprir. Tentar não perder aquilo que tinha conseguido logo ali nas primeiras curvas. Para mim, eu acho que o mais entusiasmante da corrida de ontem foi mesmo o Leclerc a segurar o Verstappen. Se não fosse isso, se calhar o resto era, pá, uma seca total. Foi uma segunda versão do Mónaco. E eu até estou a tentar aqui a consultar alguns dados, não digo os da corrida, mas pelo menos da sprint, que vale o que vale, mas que a página a F1 Big Data aponta que durante a sprint houve quatro ultrapassagens e muito ao nível de Mónaco. Por isso, o que é que me parece? Parece-me é que quando podíamos ter uma corrida entusiasmante, ah, não pode haver corrida. Porque choveu. E é assim, e se queremos ter uma Fórmula 1 ao nível da NASCAR, e eu na altura cheguei a dizer isso a vocês dois, não me parece que seja muito saudável, até porque a diferença é que a NASCAR não pode andar à chuva nas ovais porque não há pneus e não há propriamente segurança suficiente para tal. Eu não percebo Ah, porquê, mas sim, eu começo a concordar um bocado com o Verstappen, que é pá, se não vem, andem mais devagar. Também não faz tanto spray. Se o problema é o spray, primeiro é a Pirelli entender de uma vez por todas que os pilotos não querem pneus que tirem água da pista e que, portanto, fica aquela névoa toda, mas querem pneus que consigam andar à chuva. E a Fórmula de 1 tem que jeito. perceber que aqueles difusores também não ajudam propriamente à festa, portanto. Se calhar, e isto é aproveitar que há uma mudança de regulamentos para a próxima época e faltam 5 meses, 6 meses para os regulamentos entrarem em vigor, mas se calhar eu olharia outra vez para os regulamentos para ver o que é que dá para fazer diferente, pelo menos para salvaguardar a próxima época e as épocas restantes, uma vez que esta época já não dá para alterar nada. Sim, olha, Eles eu, andaram eu no começo. início deste ano a fazer uns testes, não foi? Só que aquilo depois não deu em Assim, nada. eles pegam nas Sim, e o mangueiras, esporte. molham a pista durante 2 ou 3 voltas e depois tentam Sim, fazer alguma também, coisa. isso não é Exatamente. chuva. Isso é algo que não dá para perceber que esses rapazes são capazes de pegar nos carros e fazer testes de chuva para um circuito qualquer no sul da Europa que chove menos, ao invés de pegar nos carros e olha, vamos para Silverstone ou para o norte da Europa, com certeza que vai estar lá a chover. Não dá para perceber É, a genialidade destes génios, no fundo. a questão dos testes é um bocado mais complexa porque é difícil fazer testes com 30 graus, hipoteticamente uma temperatura ambiente, molhar a pista e não é Sim, exatamente a mesma coisa. Primeiro, porque não está sempre a cair precisas de água de acumular precipitação. água. É preciso acumular água, depois é preciso acumular uma água em condições de chuva.
A não ser que seja um ambiente tropical, é difícil estar a chover e o asfalto estar a 40 graus. Por exemplo, neste exercício muito hipotético, é chato. É chato porque as pessoas querem ver corrida e não conseguem ver porque não se pode correr com o mínimo de chuva que seja. Quer dizer, só se pode correr se a pista tiver com condições de utilização dos pneus intermédios, porque se não tiver, não se corre simplesmente porque aqueles pneus de chuva da Pirelli também são completamente inúteis. Ó Diogo, tu disseste que Há aqui uma esperavas que questão, mudasse. deixa-me só. Sim, Só dizes. que em questão aos pneus de chuva, a Pirelli na próxima época também vai passar, ou em 2027, já não tenho certeza, mas também vai passar a fornecer pneus para a MotoGP. E o que a Pirelli já está a fazer é consultar pilotos ex-pilotos de MotoGP, pilotos que até que estão nas Superbikes, para passarem a ser pilotos de testes oficiais da Pirelli, em que o objetivo é pura e simplesmente testar os pneus. A Michelin já tem isso para a MotoGP, a Pirelli vai ter, e a minha pergunta é porque é que a Pirelli não tem pilotos que peguem num protótipo qualquer de Fórmula 1, pilotos próprios da Pirelli, e testem os pneus. E ao invés de haver testes mais, sei lá, pegar um piloto de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e que num carro de há 2 anos no máximo, estar ali a testar os pneus, porque é que eles não pegam num piloto próprio, um carro próprio e testam com maior regularidade? Olha, para a Pirelli, eu ouvi dizer que o Checo Pérez está disponível. Ele era bom a gerir pneus, por isso, pelo menos por enquanto, eh, pode, tem é que tentar não, Também é não melhor ter ser nenhum o que se leva acidente. a queimar pneus. Não, olha, podiam levar o Stroll. Vocês não dizem que o Stroll é melhor à chuva. Então, fazíamos aqui um 2 em 1, ainda o tiravas da nossa grelha e Isso ele ia era fazer ótimo. outra coisa. Isso era Metias lá ótimo. um piloto bom. Eh, mas em relação à mudança de regulamentos, quer dizer, não me parece que cerca de 6 meses ou início da próxima temporada, um pouco mais, que haja grande alternativa. Ou seja, que seja possível para nós na próxima temporada não estamos à espera para ver o quanto chove num qualquer traçado de haver uma corrida. Quer dizer, se não foi nada feito até agora, também não me parece que vai ser em cima do joelho, não é? Que a Fórmula 1 se importa de fazer coisas assim sem grande sentido e depressa para resolver problemas e acaba por não os resolver, só os piorar, mas não me parece que haja grande possibilidade desse problema ser resolvido até à próxima temporada. E as 4 ultrapassagens que tu falavas, Diogo, na sprint, eu até gostava de adivinhar quais é que foram. Foi a ultrapassagem do Verstappen ao Piastri e a ultrapassagem do, ah, Do Leclerc ao do, Norris. do Leclerc a Norris e vice-versa. E portanto, foi mais ou menos aquilo que se passou na corrida, tirando a parte do Hamilton, mas já lá vamos, que fez algumas ultrapassagens, ali a ultrapassagem de Piastri e do Lando, e que me parece que foi uma vitória, uma vitória merecida por parte do Piastri. Agora não sei se dentro da McLaren toda a gente ficou contente, porque eu vi 2 ou 3 rapazes com um ar fúnebre, que se calhar não estavam numa vitória da McLaren, estavam no outro lado. Eu acho que isso pode servir de ponto para a conversa, Ruth. Como é que tu vês, e se primeiro partilhas desta opinião que eu tenho e que a conheces, que é diferente da reação do Zac Brown quando ganha o Norris e quando ganha o Piastri, e perguntar-te se percebes isso, se achas que de certa forma é justificável, e como é que o Zac Brown pensa, na tua opinião, gerir o ambiente destes dois pilotos até o final da temporada, sempre que se calhar aquele piloto que ele menos quer ver a ganhar é o piloto que tem vencido mais vezes e que está na frente do campeonato. Olha, primeiro, o Zac Brown lá está, ontem parecia que estava no cortejo fúnebre quando tinha os pilotos no pódio. A McLaren faz um 2 e ele mesmo assim, não sei. Se calhar nós é que também estamos aqui a falhar qualquer coisa. Ele podia ter metido dinheiro na vitória do Norris e pronto, depois fica chateado, claro. Não Se fica a calhar aposta todos os fins de semana do Norris. foi-se fiar no piloto britânico e o piloto britânico não precisa de ninguém para fazer a asneira. Ele erra sozinho, ele só precisa de existir e faz as asneiras, portanto. O Piastri
Pelo contrário, vai, passa, e a partir daí, ok, tenho que ir na minha, tranquilo, é só não fazer nenhuma e está ganho. Ahm, Pá, o Zac Brown, podemos até andar aqui a especular e se calhar o homem até estar contente, mas a verdade é, isto não é uma opinião só aqui no grupo, onde eu até mandei aquele meme dos memes da F1 e não sei o quê, portanto, começa a parecer que está toda a gente com a mesma sensação, que o Zac Brown tem o filho preferido. Mas é o outro que caminha mais facilmente para ser campeão. Pessoalmente, preferia realmente que se fosse o Piastri campeão. Acho que, epá, vou dizer isto assim que é, para mim nenhum deles tem o verdadeiro estofo de campeão. Mas entre os dois, o que mais se aproximava e que para mim teria mais sentido ser campeão primeiro seria o Piastri. Até pelo que mostra em pista, tem um foco diferente. O Norris lá está, o Norris tem erros sozinho, que põe depois em causa, lá está, a luta pelo primeiro lugar. Depois também se nota sempre que quando falha, começa a ficar afetado em termos psicológicos mais facilmente. Acho que o Piastri é muito mais sólido nessa parte, na parte da confiança nele mesmo e tudo. Pá, para mim seria lá está o Piastri. Porque é que parece que o Zé prefere que seja o Norris? Pá, se calhar o piloto da casa quer dizer, pronto, de onde é a Sim, McLaren também. piloto britânico. ah, Se calhar foi o rei que deu ordens, olha, não sei. Pode ter sido eu. A Ruth falava aí bem dos erros que o Norris comete sozinho. Vem-me agora à memória aquele acidente que ele tem na Arábia Saudita na qualificação, por exemplo. Mas ainda ontem, no momento de estratégia diferente, e também dando a possibilidade para abordar também a estratégia que a McLaren tem após o crossover, ou seja, quando sai dos pneus intermédios para meter slicks em que coloca o Piastri com os médios e o Lando com os dois, mas como bem se deve recordar ali um espaço em que, bem, normalmente o Piastri tem o maior número de voltas num pneu que desgasta mais facilmente, o Norris com o mesmo número de voltas num pneu mais duro, com menos desgaste, ficou em condições de ganhar algum tempo ao Piastri e poder apertá-lo de forma figurada, claro, na luta pela vitória, mas perde, segundo as minhas contas, que valem o que vale, perde 4 a 5 segundos em erros que não se percebem. Diogo, e que outras, alguma justificação para além daquilo que a Ruth disse, quer dizer, perder 4 5 segundos em travagens, em momentos, obviamente que não são amadores, mas que são normais para qualquer piloto que quer lutar por um campeonato do mundo, é nas situações dele não estar a ser pressionado com pneus em melhores condições, se calhar chegar mais perto, como é que isso faz? E também essa estratégia da McLaren, se não foi um pau de dois bicos, ou seja, de colocar os dois pilotos em condições de luta diferentes, no momento em que tinham tanta vantagem para, para o pelotão que vinha atrás, encabeçado pelo Leclerc. Ora, eu acho que em teoria, e a Ruth falava da questão do benefício de um, ou ficar mais contente com a vitória de um do que com a vitória do outro. E se faz a ver a estratégia, na teoria, a estratégia era mais benéfica para nós. Porque ele fica com duros que podiam ir até ao fim, o Piastri fica com médios de uma forma muito improvável, iriam até ao fim. E a verdade é essa. Eh, e nós ficamos aqui a pensar, ora bem, o Piastri iria outra vez às boxes, claro que poderia até meter macios, ou meteria outro set de médios e seria uma estratégia de ataque até ao fim. Mas nós vimos perfeitamente as dificuldades que eram defender, ou melhor, que era atacar, que era ultrapassar os pilotos. Portanto, a estratégia em si era muito mais benéfica para o lado do Norris. E mesmo assim, ele comete aqueles erros que são grosseiros, são
lá está, não são amadores, mas um piloto campeão Quase. que quer ser campeão do mundo pode cometer um erro na corrida deste, assim, completamente sozinho. Pode acontecer num momento de maior distração até. Agora, o Lando como é que fez? E lá está, perto. Eu até estava a fazer as contas a 3 segundos. Tu apontas para 4 segundos, mas de qualquer das formas, quer fosse 3, quer fosse 4, quer fosse 5 segundos, o Lando entraria na luta pela vitória, entraria ali no, em zona DRS Ele e acaba, muito ele acaba a corrida a 3 a segundos e 3.4. 4. Sim, é 3.4 3.4 segundos, segundos. portanto, e ele entraria em zona de Estaria. DRS, e apesar de ser muito difícil para o Lando atacar, Piastri também teria de ter mais ritmo, iria gastar mais pneus e eventualmente iria entrar ali num drop maior dos pneus. Portanto, eu acho que é absolutamente inqualificável estes erros que o Lando comete e que não acontece pela primeira vez. Eu tendo a concordar com o Ruto quando diz que nenhum deles tem estofo de campeão. Mas se formos comparar, por exemplo, com o Verstappen, o Verstappen, quando ganha o primeiro campeonato, ele já andava a ser cozinhado, entre aspas, há 6 épocas, 5 épocas, 6 épocas. O Lando vai na sétima época e não vemos um Lando a chegar sequer aos calcanhares do Verstappen, sendo que o Lando no ano passado quis lutar pelo campeonato. E nós no ano passado até pudemos pensar, ora bem, isto é o primeiro ano dele assim, com maior pressão, a ter de fazer mais, a ter pressão para ganhar. Se calhar para o ano ele vai estar ainda mais forte, mas não está mais forte. É a minha, Ganhou mais corridas, mas não está mais forte. é a minha modesta opinião, mas nisso que tu dizias, Diogo, de ter sido cozinhado, de ter sido campeão, quer dizer, eu olhando para esta grelha de partida, eu não me parece, é a minha opinião, mas eu não acho que o Lando Norris seja superior a um George Russell ou um Charles Leclerc. É a minha opinião, é certamente subjetiva, mas não parece que seja superior. Agora, quando se tem um carro muito vencedor, muito mais vencedor que o carro do que os carros da concorrência, obviamente que se tende a sobrevalorizar um bocadinho aquilo que são as capacidades do Lando Norris. Agora, enquanto, na minha opinião, vê-se um piloto quando ele está num carro menos bom e aquilo que vai conseguindo fazer. Nós temos um Russell há um ano e há 2 anos com um Mercedes mau e chega a vitórias e chega a pódios. Vimos o Leclerc já mais do que um ano com um Ferrari horrível, muito mau mesmo. Por exemplo, o último ano do Vettel é que é francamente mau e ele faz posições perto do pódio com muita regularidade, mesmo com os carros com o Carlos Sainz, e aí vê-se o que é que os pilotos valem. Eu nunca vi o Lando com um mau carro a fazer resultados com consistência e consistentemente altos. E portanto, não me parece que ele seja um piloto predestinado a ganhar o Campeonato do Mundo, até o pode ganhar, sem dúvida, está a 16 pontos do Piastri. Nunca sabe o que é que vai acontecer. Vamos agora no próximo fim de semana para a Hungria e chegamos mais ou menos à metade da temporada. A seguir à pausa de verão há muito mais corridas e 16 pontos não é nada. Mas em relação também a essa questão do estofo campeão, eu discordo um bocadinho com vocês. Eu quando olho para um piloto como o Piastri, que vence a Fórmula 3, salta direto para a Fórmula 2, vence a Fórmula 2, e agora, passado 2, 3 épocas de estar na Fórmula 1, está em posição de ser campeão do mundo e é o melhor piloto do campeonato, para além de Max Verstappen, novamente a minha opinião. Com a idade que ele tem, acho que ele é um piloto com capacidade para ser campeão do mundo. E eu já o disse mais do que uma vez aqui no Contracurva, estou muito curioso para ver o final da época 2025, para ver como é que a McLaren vai gerir esta situação entre os pilotos, porque não até o campeonato ser disputado, mais do que isso, depois do campeonato ter sido conquistado por um dos dois pilotos, que tendencialmente será o Piastri favorito. Vamos dois continuar, a McLaren vai ter que tomar uma decisão e ficar com o campeão do mundo. O Diogo está com o dedo lá, não sei se queres falar, mas já te passo a palavra. Ah,
sendo o Piastri campeão nestas circunstâncias em que notoriamente a equipa não fica tão feliz com as vitórias dele como fica com nós, será que ele se sente bem acolhido para continuar no McLaren mais uma temporada ou mais duas? É esperar para ver, mas acho que vamos ter aqui bons fóruns de discussão com esta situação na McLaren. O que é bom, Diogo, passo-te a palavra. Eu quando, deixa-me só, não é bem corrigir, mas eu quando digo que o Piastri ainda não tem o estofo de campeão, é porque ele está na terceira temporada. E ele já está a lutar, é o piloto que tem melhores condições, mas eu acho que quando ainda estás na terceira temporada de Fórmula 1, não és um piloto experiente, e tudo bem que já estás a lutar pelo título, eu acho que ele ainda pode ser muito mais do que já é. Acho que o potencial dele ainda não atingiu o seu esplendor Exa- máximo. Exatamente. Falta ali ainda alguma coisa que ele, que ele vai ganhar invariavelmente, porque são coisas que se ganham com experiência e que se calhar até pode ganhar para o ano se ele este ano for campeão. Pá, eu estou aqui alinhada com o Diogo. A questão, pronto, acho que quando dizemos também essa questão do não ter estado campeão, mas acho que se aplica ainda mais, lá está ao Norris, é porque olhas para estes dois pilotos e há uma clara noção que também a qualidade do carro que a McLaren desenvolveu É muito que os está a superior. impulsionar a estar Claro. na posição em que estão neste momento. Ou seja, pá, não tirando lá está o mérito, e lá está entre os dois, para mim o Piastri é mesmo o favorito, e ontem vimos isso. O Piastri vai, faz a ultrapassagem sem qualquer hesitação, sem qualquer. Acho que se fosse ao contrário, havia ali aquela coisa do. Quando é o Norris, ficas naquela vai, não vai, passa, não passa. E o Piastri O também Norris responde. nunca iria por fora. Não. E o Piastri também iria responder logo. Se calhar o Piastri é que depois se metia de maneira, tipo naquele. Parece que o Piastri se mete mais no buraco da agulha que o Norris. É um piloto que arrisca mais. Muita E lá coragem, está, sem dúvida. quando se fala nisso de não ter ainda o estofo de campeão, é tu olhas para ele, se olhar para os carros, olhas para ele e é de género, epá, tem arte que pode ser um futuro campeão, mas se calhar não era já para este ano, se tivesse um carro, opá, ao nível dos restantes da grelha. Aquele carro definitivamente acaba de forma mais evidente no Norris a pô-lo num patamar que não é o patamar do Norris. O Piastri sim, Eu acho que a questão, caminha para lá. O Piastri caminha para lá mais do que o Norris. Sim, eu eu concordo acho com vocês. que a É claro que questão, eu acho que a o, questão que o aqui piloto é nunca o estamos Norris, a falar das ao mesmo tempo. Engraçado. exato. Não, mas Fala, Diogo, força. O Norris não tem estofo de campeão e não imagino que venha a ter. A Piastri ainda não tem estofo de campeão, mas É a vai diferença, ter. é o Vai ainda. ter. No Norris não há Porque um se ainda. calhar, porque isto é o primeiro campeonato que ele tem condições para lutar. Se calhar num próximo, que ele tenha condições de lutar, mesmo com um piloto melhor, pior é diferente, mas mesmo com um piloto mais ou menos equilibrado a ele, ao lado, se calhar ele consegue fazer ser dominador. Eu acho que essa é a questão que falta ao Piastri, é ser absolutamente dominador. O que ainda não é, apesar de impor um domínio algo. Eu diria, às vezes eu acho que até é hilariante que é um domínio de 2 3 4 segundos por corrida. Mas isso muitas vezes é proposital, pelo menos eu tenho identificado essa tendência por parte do Piastri. Ele às vezes tem margem e tem ritmo para abrir, mas prefere fazer uma gestão mais detalhada dos pneus para em caso de necessidade poder ter pneu de sobra para conseguir lutar com quem vem atrás. Mas isso é muito interessante e isso também já passava pela cabeça intervir por causa dessas diferenças neste episódio que é 3,4 segundos foi o que separou Piastri de Norris, efetivamente, mas em que circunstância é que o Norris esteve perto sequer de irritar o Piazzi, de fazer com que ele se tivesse que esforçar mais. Em momento nenhum. Portanto, são 3 segundos de pleno controle e são 3 segundos e meio, ou 3 segundos ponto 4, que se o Piastri quisesse, facilmente seriam os 7 ou 8 segundos que ia tendo vantagem para o Norris ao longo da corrida. E, portanto, esta capacidade de gestão de corrida e estes momentos em que o Piastri chega à frente de uma corrida e passa
a prova toda a dominar, sem qualquer tipo de obstáculo, isso é que me faz, ainda que concordando convosco e dizendo que o Piastri ainda vai melhorar muito, é certo, para mim acho que até é factual, mas ainda assim já tem uma capacidade, também concordando com vocês, com nós, que Norris não tem, e, e é sem dúvida o favorito para ser o campeão do mundo. Agora, Só para, indo, só para finalizar, eu acho que o Piastri é um dos pilotos, se não o piloto mais calculista do campeonato. E, e ao falar disto, lembro-me perfeitamente da questão em Miami, em que ele andou, sei lá, 5 voltas, 6 voltas a estudar o Verstappen, a ver onde é que ele ia errar, e na primeira tentativa que tem de ultrapassar, obriga o Max a errar e que ele passa tranquilamente. E acho que não imagino Norris a fazer isto, Não, de forma alguma. também não. vamos ao terceiro classificado, ao Leclerc que fez esta corrida no último lugar do pódio. É um fim de semana bom ao Leclerc. Um quarto no Para o sprint, engenheiro dele é que acho que não. ele não ficou muito contente. Né? O engenheiro O Dias dele, Milone, assim, foi um fim de epá, semana bom para estar calado. Foi para estar calado, basicamente o que o Leclerc apanhou pediu. o Leclerc apanhou o vício do Kimi, Nando Antonelli e do Sim. Raikkonen. Dias Milone, Ruto, posso Primeiro, começar I por know ti what to do, leave novamente. me alone. É um bom fim de semana para o Leclerc, concordas com isso, não tanto para o engenheiro. Porque para mim, olha, vamos ignorar as papaias, porque esse carro está Ganhámos a acima dos outros. corrida. Portanto, o Leclerc ganhou. Parabéns à Ferrari, primeiro lugar. Ninguém quer saber dos papaias. Não, o Leclerc teve muito bem. Já na sprint, pronto, a sprint depois já não acabou tão feliz, né? Mas, por exemplo, na sprint, aquele momento em que ele e o Max fazem a mesma manobra, cada um para passar um papaya. Pá, vou dizer aqui uma coisa, agora façam o que quiserem com isto. Mas eu pensei numa dupla daqueles dois e o caos que seria na pista aqueles dois serem da mesma equipe. Acho que é melhor não pensar nessa possibilidade. Porque, Por- reparem, a verdade é, quem é um dos pilotos que o Max tem mais respeito, é o Leclerc. Nota-se que ele gosta dele, há ali qualquer coisa entre eles dois. E o Leclerc, mesmo com o carro da treta que nós temos na Ferrari, é um piloto que consegue ao máximo fechar a passagem ao Max. Claro, se o Max depois. Este ano o carro do Max já não é o que era, naturais alturas o Leclerc tentava fechar e o Max acabava por passar, mas o que o Leclerc conseguiu fazer ontem, o segurar sempre o Max atrás dele, Uma corrida há inteira. pilotos naquela grelha que não Não faziam conseguiu aquilo. fazer. E se calhar, olha, o até o, Norris, Lando, Lando, onde é que estás, Lando? o Norris só conseguia segurar o Max porque o carro é mais rápido, ou seja, se ele conseguisse simplesmente distanciar-se. Agora, se estivessem Era capaz de falhar uma naquela travagem ou duas. situação, exato, se estivessem naquela situação como tiveram ontem o Leclerc e o Max, que eu até vos cheguei a dizer, eu perguntei quem é que era o que ia bater por causa da pista molhada, e vocês a gozarem que era o Colapinto. E depois eu, a dada altura disso, eu cheiro-me que ainda vai ser o Leclerc e o Max, porque aquilo estava estavam tão próximos um do outro que era ali uma coisa que se algum errasse por 1 milímetro, se calhar dava cabo da corrida aos dois. Ou seja, Eles, para já mostram o tipo de pilotos que são. Ah, ah, hum, acho que o Leclerc esteve muito bem ao longo do fim de semana e acho que até é um bom fim de semana de recuperação psicológica, passa a expressão, depois do que aconteceu em Silverstone. Esta, enfim, batalha fez-me lembrar há 6 anos, 2019, quando o Max e o Leclerc tinham uns carros muito iguais e passaram os dois épocas a lutar pelo terceiro lugar do campeonato.
E fez-me lembrar na questão que nessa altura a gente pensava qual destes dois é que vai ser o melhor. E acho que cada uma das equipas tentou de responder qual deles é que iria ser o melhor. Mas, mas lá está, eu acho que é mais um fim de semana positivo para o Paulo Leclerc, apesar de continuar longe daquilo que era esperado no final do ano passado e no início deste ano. E aliás, deixa-me dizer que a corrida de domingo acaba por ser toda positiva para a Ferrari. Eh, Esquecendo os infortúnios de sábado e de sexta, eu acho que a corrida de domingo acaba por ser positiva para a Ferrari, apesar de ainda assim ser insuficiente para aquilo que eram as expectativas, atribuídas no início do ano. As Ah, expectativas foi antes de vermos os carros. Depois foi vimos o antes da de vermos os McLaren, carros. vimos o da Ferrari e pronto. Já está, lá está o Leclerc, a expectativa no início do ano era uma, quando vimos o carro, já estamos na fase, epá, Baixa mas ele já drasticamente. não é obrigado, ele não consegue fazer mais que isto. O terceiro lugar vai ser É ótimo. É uma vitória. mais, o mais fácil de alcançar, porque os outros é só se continuarmos com muita força a torcer por um acidente entre os dois papaias e ficam os dois fora da corrida. Esse momento é praticamente inevitável. Agora resta saber quando. Mas em relação às expectativas, fizeste-me lembrar do Lewis Hamilton, que tem momentos de qualificação complicados. E eu discordo com o Diogo, quer dizer, eu acho que o Leclerc não podia fazer mais. Agora o Hamilton de chegar à traseira de Albon e não o conseguir passar, isso deixa-me um bocadinho mais reticente em relação a dar, a atribuir um fim de semana bom para a Ferrari, quer dizer, para o Leclerc claramente que é, para o Hamilton Sim, o poderia Hamilton ter sido, pontuou. poderia ter sido melhor. Pontuou, é O verdade, Hamilton mas também pontuou tinha, e vinha lá de trás. Portanto, só vinha, isso já vinha lá é atrás, ok. sim, mas Olhando para o tinha, facto de é tinha, Hamilton, sim. é Ferrari, o Albon está no Williams, sim, isso Não, e dou-te depois razão. Mas acho, outra questão, porque o Albon começa em sexto, penso eu, acho que começa em sexto. O Hamilton começou cá atrás, é verdade, partiu da boxe, mas está com o carro afinado para aquelas condições de pista. Enquanto a pista estava molhada, o carro só Sim, foi para a chuva. Foi espetacular. Depois perdeu claramente o ritmo. eu acho que o problema do Hamilton durante a corrida foi depois chegar atrás do Albon e não ter a velocidade de ponta que o Williams tinha, precisamente porque os carros tinham uma afinação diferente. O Hamilton estava muito bem afinado para a chuva e isso foi notório. Ele ganha 10 11 posições até à troca de, ou melhor, depois da troca de pneus já tinha ganho 10 11 posições. Só que depois faltou aquela velocidade de ponta, se calhar faltou ali alguma afinação quando foi às boxes trocar de pneus, a Ferrari poderia ter afinado ali a asa frontal, se calhar para dar maior velocidade de ponta, mas lá está, penso que faltou isso. O Albon também tem o seu mérito, fez uma corrida excelente, fez um fim de semana excelente, mas acho que o Hamilton, enfim, fez o que podia fazer. Não, dadas as dificuldades que já tem tido na temporada, a Ferrari chega lá com uma nova suspensão que alegadamente iria melhorar a confiança do piloto, principalmente na secção traseira do carro. E logo, o que para já é um bocado suicídio, levaram evoluções para um fim de semana onde só há um treino livre. E depois numa qualificação, pá, bloqueia logo os pneus traseiros. Acho que isso também. Começar a sexta-feira logo assim não foi bom para o Hamilton, mas acho que ele acaba por terminar bem o fim de semana. É um bom fim de semana para o Hamilton, apesar de todas estas dificuldades e erros. sim. O que o Diogo disse basicamente estou alinhada com ele. Ele começou lá atrás, mas com um carro que estava exatamente afinado para as condições de chuva. No entanto, tendo em conta o começar lá atrás e acabar nos pontos,
E lá está, depois do que aconteceu até em Silverstone, que foi um fim de semana deprimente para os Ferraris, dá ali, pode ser que dê ali um boost ao homem, mas aconteceu aquilo que já tínhamos feito piada no grupo, não é? Que o Hamilton nunca tinha feito abaixo do P4. Yeah. Não E sei. eu mandei-vos e disse: é aqui que entra a Ferrari. E pronto, foi aí que entrou a Ferrari. Tá sempre, a Ferrari está sempre pronta a criar novos capítulos na história do Hamilton. Nunca tinhas feito isto, agora fazes connosco. Portanto, mas mesmo assim, lá está, acaba por ser um fim de semana que se pode declarar positivo, pelo menos a parte da corrida, porque pronto, acaba ali na zona de pontos. E convenhamos que neste momento qualquer migalhinha é boa É bom. para o campeonato de construtores, não para o primeiro lugar, isso obviamente que não, mas para tentar outros ficar ali mais bem posicionado, sem olhar para o primeiro, obviamente. Já é como a corrida, não olhamos para o 1-2 dos papaias e o Leclerc ganhou, não olhamos para o primeiro lugar dos construtores e mencionamos apenas o segundo. Diogo, estás com o dedo no ar, nós não estamos na escola primária, estamos numa conversa entre três adultos, mas faça favor. Ex- Exatamente. Daquilo que tu disseste, mandaste para o grupo e que entra a Ferrari, eu depois respondi que esse é o P7 mais descarado da carreira. Eu só queria fazer referência a isso, porque de facto foi um P7 que ele acabou por fazer. Eu espero que Enfim, tenhas metido dinheiro nisso, porque realmente. não foi assim tão visionário. Pá. É difícil. Não, é uma boa corrida para o Hamilton e sem dúvida deu gosto de ver o Hamilton na fase inicial da corrida, rapidíssimo, a fazer boas ultrapassagens agora. Ah, porque é que ele começa até lá atrás na sprint? Porque faz uma má qualificação e também depois acaba por fazer uma má qualificação para a corrida principal. Tudo bem que tem ali um azar de passar uns track limits que é difícil de perceber onde é que passa, pelo menos nas imagens que passaram na transmissão televisiva. Eu confesso que não vi mais imagens do que essas, mas é ali muito, muito no limbo, muito, muito próximo da linha, não dá para perceber muito bem. Ah, tudo bem que ele nunca tinha feito abaixo de P4 na Bélgica, faz um P7, o Leclerc faz P3, portanto, acho que aqui a culpa não é só da Ferrari. Ah, eu sei que vocês neste momento estão-me a cancelar por causa disso, mas pronto, é vida. Vamos aos destaques. Começo por ti, Ruth, já sabes, o destaque pode ser positivo ou negativo. Ah, Não, eu vou. É e, aquele que eu já reforcei aqui tantas vezes: é o Leclerc assegurar o Max e conseguir ir ao degrau mais alto do pódio que é possível para a Ferrari neste momento, que é o terceiro lugar. Portanto, eu, Eu acho que a Ricardo entra no meu destaque positivo e no meu destaque negativo, porque o Lawson pontua, e sempre que o Lawson pontua eu fico muito contente, como o Luís já sabe. Faz um olha oitavo aí, pá, lugar, não, quatro tu agora pontitos. falaste lá, se e ficaste contente por pontuar. Eu acho que um rapaz, desculpa-me interromper-te, mas acho que isto é um tópico de conversa muito, muito importante para a Fórmula 1 atual, que é um rapaz que acabou por ser demitido na semana passada, fez questão de ontem, por volta da hora da corrida, fazer uma publicação a andar de cavalo. Portanto, não sei se Exatamente. queres relacionar isso com o Exato. Lawson. Não sei, mas eu achei muito engraçado o post, o timing do post principalmente, mas Estás a falar do eh, Cristiano, não é? exatamente. Não, mas eu fico contente sempre que o Lawson pontua. E por isso fiquei contente com o oitavo lugar. Faz um fim de semana bom no geral, mas com claro destaque enfim, para o grande prémio que conta, claramente. Por outro lado, o Adjar faz, hipoteticamente, possivelmente a pior corrida da temporada. Faz. Termina em último, é o único piloto que fica com uma volta de atrás em relação ao Piastri. Podemos assumir ali algum azar, porque quando é as mudanças nas boxes, Sim. se não me engano, foram os dois Racing Bulls ao mesmo tempo.
mais ou menos ao mesmo tempo. Depois ali no meio da confusão, o Adjar também acaba por perder algum tempo da saída. Podemos, claro, assumir aqui algum azar, mas era só mesmo para assinalar que o Adjar tem de facto o pior fim de semana na na Racing Bulls. temporada. Sim, sem dúvida. Assim, o meu destaque positivo, eu concordo com o Rui, teria de ser o Leclerc, primeiro por ser o meu piloto favorito e, portanto, sempre que ele faz uma boa corrida, eu não posso perder a oportunidade de o elogiar ao máximo. Mas, como eu também gosto às vezes de mandar um bocadinho abaixo, o meu destaque negativo tem que ser o Kimi e o Antonelli. Nós em off a Ruth pedia-me para eu não falar dele, coitadinho do menino, que ele estava a chorar depois da corrida e da qualificação, da sprint, é verdade, mas é um mau fim de semana. Ele em lágrimas diz que estava com dificuldade de desconfiança em adaptar-se ao carro. Não sei se do circuito, ele por norma e por aquilo que foi falado ao longo do fim de semana. No mundo da Fórmula 1, ele sempre teve bons resultados na Bélgica. Confesso que só comecei a acompanhar o Antonelli desde a Fórmula 2, portanto, se calhar o Diogo pode-me ajudar com precedentes de Fórmulas 4 e esse tipo de coisas que eu estou um bocadinho Ele alerta. na Fórmula 4 ganhava, já não lembro em que ano, se talvez em 2022, Fórmula 4 italiana, e ele ganhou, são 3 corridas por fim de semana, e ele pelo Eu menos ganho uma as ou três. duas ganhava sempre, em todos os circuitos, por isso ele pronto passou limpo. Um, eu, eu tenho que ser um destaque negativo. Ele faz um 16º na corrida, faz um 17º no sprint, dificuldades de adaptação. Mas para confortar aqui um bocadinho a Ruth e o Antonelli, eu acho que o facto do Antonelli fazer este resultado e ser um destaque negativo, para mim, tão óbvio e tão claro, é sinal de tudo aquilo que ele tem feito até agora na temporada. Porque tem estado com muita consistência nos pontos, com total consistência na luta pelos mesmos, e chegar aqui um fim de semana e fazer estas prestações abana um bocado a sua confiança, mas ao mesmo tempo dá para perceber a importância que ele tem tido para a Mercedes, os resultados que ele tem tido para um rookie adaptar-se na Mercedes no lugar de Lewis Hamilton. Um, e deixem-me aqui apimentar um bocadinho a discussão com uma bold prediction, mas eu já estou mesmo a ver que no final de 2025 vamos ter uma notícia da Fórmula 1 em que o Hamilton, insatisfeito com o lugar da Ferrari, volta para a Mercedes e temos o Antonelli na Ferrari. Se me quiserem dar os papéis, eu assino já próprios. Não, Uh, olha, eu ia para Deixa-me. te perguntar, eu ia para te perguntar era outra coisa, mas não era ele ir para outra equipa das grandes. É, agora que o miúdo parece estar assim um bocadinho nervoso e se calhar sim, acusar um bocadinho a pressão. Pá, se calhar há ali a questão que é o Toto Wolff, se calhar quando apostou num miúdo tão novo a subir logo para a Mercedes, deve ser tipo na cabeça dele, se calhar naquela do eu vou ter o próximo Max Verstappen. Verstappen. Pá, Sim, o Max é o Verstappen só há um. E a questão é, se calhar não era melhor para o miúdo, apesar de que lá está, tu tens razão, ele tem mesmo assim tido bastante consistência, ahm, e tem estado a dar resultados mesmo tendo subido logo ali para a Mercedes, mas não teria sido mais benéfico para ele ter começado na equipa de baixo, assim, 2 anos, em vez de levar logo com esta pressão toda tão cedo, que lá está, depois chegas a este ponto, ele tem estado a entregar resultados, mas tem um mau fim de semana e sentes logo que ele se vai abaixo, que está, sim, que quebra ali e que se calhar lá está, é porque lhe faltou dar-lhe tempo para base. construir, para Sim, para construir essa solidificar confiança. Claro. a confiança e também É, pronto, a experiência na Fórmula 1. eu percebo a pergunta ou a análise, não sei se foi uma pergunta ou uma análise, mas eu percebo no sentido em que também é um bocadinho fruto do mundo em que nós vivemos, principalmente no mundo desportivo e no mundo do desporto automóvel. Até se pode fazer 10 fins de semana seguidos brilhantes e ganhar-se as 10 corridas e fazer essas 10 pole positions. Se chegar ao 11º e se ficar fora dos pontos e se fizer um desastre, aquilo que de bom se fez para trás acaba por ser completamente esquecido e cria-se ali uma neblina negra sobre o piloto, que neste caso é o Antonelli. Portanto, acho que Eu acho que isso é, está a acontecer com entre ele. fases, isto está a acontecer com ele, Sim, mas principalmente este repara, Porque ano, sem imagina, dúvida. os outros pilotos, pá, agora como passámos o episódio todo a falar do Lando, o Lando se fizer a asneira não sei o quê, também não acho que não vai sentir aquela coisa de
não sei, o Kimi pode ser Mas aquela é que eu coisa acho de que sente. sentir que podem simplesmente, olha, epá, se calhar afinal foi muito precoce E, apostarmos em ti, devias descer. Eu, eu acho não, que e a o que ajuda essa temporada, dúvida. eu Levanta acho aí que o a ronda Diogo. europeia ao Kimi está. Desculpa, mas a ronda europeia ao Kimi está a correr particularmente mal. E estou aqui a olhar para os resultados. Ele em Emilia-Romanha tem Volta cá, volta cá, uma volta avaria cá. no carro. Mónaco, Sim, o miúdo também Isso é tem muito azar. incontornável. Em Barcelona o carro em Isso é parou. Barcelona incontornável. o carro Claro. parou. Depois vai ao Canadá e Isso é faz um incontornável. pódio. E depois chega à Áustria, comete o erro, bate no Verstappen. Sim. Em Silverstone, o Adjar leva-o à frente. Portanto, eu acho que há aqui Nada a uma fazer. série de azar onde ele Sim. É. teoricamente seria melhor e não lhe está a correr bem. Isto Quer dizer, começa a Mas mexer. lá está, porque é um miúdo, acaba por claro. se calhar até colocar. Sim, É que se calhar até nem é o Toto e o resto da equipa a pôr a pressão, é mesmo ele nele mesmo, nem que seja, porque ele não está numa equipa com a gestão da Red Bull, aquilo que andaram só a rodar pilotos de qualquer forma, mas sei lá, se calhar ele é um rookie, vê os colegas a serem metidos fora por tudo e mais alguma coisa. E se calhar começa a criar na cabeça dele a questão de, epá, se calhar não tarda a fazer o mesmo a mim, e eu preciso Eu acho que. entregar mais, e fica pressionado, e Claro. depois acaba a chorar. Sim, isso faz muito sentido. E o azar que ele tem tido. Mas se tu disseste, eu acho que ainda ganha mais sentido no momento em que ele tem um multi-year contrato. Acho eu. Não, é só um ano. Eu só tenho um ano de não é contrato. só um, não é só um. Eu só tenho um ano de contrato. E o Russell só tem um ano de contrato. Portanto, os dois pilotos da Mercedes ficam sem contrato no final de 2025. E é no momento em que a Red Bull está mal, em que cada vez mais se cria um movimento, mesmo que seja orgânico, de uma percepção de que o Max poderá estar na rota da Mercedes. Eu desde que acompanho Fórmula 1, ou desde 2020, 2021, que me lembro de ouvir falar destes rumores e nunca dava grande valor. Assim como ouvia falar dos rumores do Hamilton para a Ferrari, também não dava valor nenhum. E a partir do momento em que temos um Hamilton na Ferrari, o que é que nos diz que não poderemos ter um Max Já Verstappen muito acredita-se em ano, tudo. dentro dos meses, exatamente na Mercedes? Pode ser uma possibilidade, até porque a Mercedes, apesar do Russell ser um bom piloto, e há bocado dizia que, na minha opinião, o Russell e também o Leclerc são melhores do que o Norris, mas quer dizer, é diferente para uma equipa como a Mercedes, que nos últimos 10, 15 anos venceu, se calhar, a maioria dos campeonatos. O Diogo é melhor a matemática e encontra as estatísticas do que eu, mas acho que não estou a dizer nenhuma baboseira. Quer dizer, acho que é normal esperar-se ter-se um líder. E o Antonelli pode estar também a acusar essa pressão, que é o Russell está a ter melhores performances do que eu. E pode vir aqui um Verstappen e o meu lugar vai para onde? E dou em conta aquilo que estavas a dizer, Ruto. Mas ainda assim, eu acho que essa pressão não surge tanto dentro da equipa como dizias. Agora, se Pois fosse na minha é, dúvida, não, podia ser numa equipa. é dele mesmo. Eu acho É que ele dele é que mesmo, está sim. também a criar. É Sim. assim, aquilo que tu estavas Mas a isto, dizer, ele pode sentir essa questão que estavas a falar, o Max vem para a Mercedes, manda-me embora a mim. Eu gostava de ver o mundo em que o Russell e o Max ficam juntos na equipa, porque vai implodir a equipa. Bem, parece que isto é um eu problema, acho, Exato. eu acho que estou parado. Olha, ainda não aguento. Só Eu sim, estou a só conseguir ouvir. do eu acho do Kimi e nós estamos a Estou de ouvir volta. extremamente mal. Estás de volta? Acho que estou de volta. Porque eu estava com a Ok. imagem parada, mas estava a ouvir já tudo aquilo que vocês estavam a dizer. Foi muito estranho. Peço desculpa. Não sei se o Diogo assumiu o papel do moderador por mim, acho eu, Sim, ou o Ruth. sim, Ouvi o sim, Diogo a falar. tentei. Não, mas era só. Eu acho que a Mercedes está a fazer um bom trabalho de sacudir a pressão do Kimi. Até porque na qualificação, já não me lembro qual delas, ele diz ao Bolo ou qualquer coisa como: opá, não consegui, falhei, não sei o quê. E o Bolo diz: não te preocupes, isso não é nada. Parece-me que ele é um trabalho muito atencioso para com o Kimi. O problema está mesmo nele próprio. E isto lá sim. está, é Ele todo não um aposta trabalho no futuro, por psicológico isso. que é importante os pilotos fazerem. E mais importante ele, que tem 18 anos, é mais novo que eu e que tu, o Luís.
Eh, por isso, enfim, acho que há todo um trabalho de mãos. O trabalhinho está lá todo feito, é preciso o trabalho mental. Sim, ele é uma aposta futuro e eu estou convencido que a Mercedes não o deixará cair, ainda que possa passar por algum cenário ou fazê-lo rodar. Isso é uma expressão que é mais utilizada no futebol, mas emprestá-lo, entre aspas, a outra equipa para poder dar umas voltas e adaptar-se melhor. Próximo Grande Prémio Hungria, o último antes da pausa de verão. Vamos às previsões. É um fim de semana normal. E a Ruth parece-me a única que não está a olhar para os apontamentos, portanto eu acredito que já tenhas a tua previsão bem preparada. Olha, vou apostar num remake do ano passado. Ui, era bom, era engraçado. Porque o Vai ano ser, vai ser passado de. ganhou o Piastri, o Lando ficou em segundo. Não, Pois o é. remake da qual tem que ser mais a quali, porque eu estava aqui, estava com as páginas trocadas, porque ano passado o Max qualificou-se em terceiro, mas depois foi o Hamilton a conseguir o terceiro. Epá, mas É, era o o terceiro com o Max, Mercedes. o O Max Ma- fez era o, fez o o. Hamilton, pois, Andou a o voar o Max Max e tudo. desceu e o Hamilton acabou em terceiro, mas no seu Mercedes. Era bom até, porque lá está, a Ferrari este ano conseguiu 5 pódios, todos com o Leclerc, portanto era bom. Isto em corridas, né? Se olharmos para o sprint, sim, o Hamilton ganhou a primeira sprint da história da Ferrari, a primeira também para ele, mas em corridas mesmo o Fica para a Hamilton história. ainda não cheirou o pódio, portanto, Cheirou em eu vou apostar Silverstone. vou apostar num 2 dos papaias, Piastri em primeiro. E se calhar meto o Max em terceiro. E eu acho que a quali não vai ser muito diferente daquilo que é o resultado que eu estou aqui a dar para a corrida. A não ser que lá está, pronto, o Lando até pode fazer P1 mas, na quali, mas já sabemos que um P1 do Lando significa vitória de outro. Portanto, o Lando faz P1 para depois o Piastri o passar e acabar a corrida em primeiro. Mas para mim é o Piastri que ganha e o Lando obviamente sobe com ele ao pódio e do terceiro lugar ao Max. Preferia obviamente que fosse o Leclerc tal como este fim de semana, mas também pronto. Vamos ter que começar a moderar os nossos sonhos e expectativas para a Ferrari e depois quanto muito celebramos se ele lá chegar ao pódio novamente. Eu, Olha, eu só para dizer que eh, para, para a zona do circuito está prevista chuva para domingo. Portanto, a uh, minha, a minha já não primeira vai haver previsão, a minha corrida. primeira A tua previsão. primeira visão é que não há corrida. Não, não, não. A minha primeira previsão A é que corrida a não corrida começa a está horas. marcada para as 2 horas de Portugal continental. Três A locais. minha previsão é que começa às 3h30 de Portugal continental. O E Luís já a pensar outra depois, vez, não vou ver o pré-mates. Não vai haver e pré-mates do ponto. depois, exatamente, e depois, as minhas previsões para resultados são exatamente iguais às da Ruth. Muito bem. Pronto. Tem que ser eu aqui a ser um bocado sonhador. Eu para a qualificação, preparem-se. Eu para a qualificação aposto no Piastri, no Norris e no Leclerc. Até aí, normal. Ok, não. Até aí está Normal. aceitável. Tu disseste para nos prepararmos e eu estava à espera Sim, de sim. algo tipo Eu com vou. Sim, eu Lapinto em estava. terceiro. Não. Albon na pole. O Piastri ganha a corrida. Até aí, normal. O Leclerc fica em segundo. Até aí, menos normal. E o Não, Russell aí em já é terceiro. demasiado Porquê? ambicioso. Calma, isto ainda estou a acabar. Porque o Norris e o Max não aparecem nem sequer perto do pódio. Porque a certa altura da corrida vai estar a chover, vão estar a disputar a posição e vão-se. Estou a tentar encontrar uma palavra simpática. Pronto, vão-se esbardalhar os dois um contra o outro e vão ficar de fora da corrida. Vai haver um acidente entre Norris e Verstappen. Portanto, para ti o Olha, acidente vai faz ser com clipe um das dos melhores declarações. pilotos, um dos melhores pilotos à chuva é o que tu achas que se vai espetar Quer dizer, é na um dos melhores chuva. pilotos à chuva, mas também é capaz de ser um dos pilotos na grelha da Sim, mas, Fórmula 1 que mais mas sim, acidentes tem com o adversário. podes espetar Não é à por chuva, falta de nem que seja pilotagem, porque é é o por. Lando. O Lando vai se espetar contra ele nem tem qualquer hipótese. Ou O o Lando vai Verstappen perdeu mal varrê-lo. numa curva, ou isso, ou pode ser tipo Valtteri Bottas no arranque de um Hungaroring, também acho que o fez.
estava a jogar um bocado de bowling e mandou os carros todos para fora, portanto fica Não um é isso. bowling com. Bons tempos. Eu já estou a Deste, visualizar o Max a fazer uma curva por fora e o Lando a entrar à direita e leva o só. assim, depois daquilo que o Verstappen fez em Espanha, em Barcelona, ao Russell, não sei se ele não torna a fazer uma coisinha destas ao lado se o tiver a irritar um bocado. Não, não digo nada, o rapaz já está um bocado perdido das ambições e A un... portanto Olha, a não única vai vez tentar que eu fazer. apelei, eu ainda me lembro, foi o GP do ano passado, a única vez que eu apelei a um piloto para fazer alguma coisa, ele depois fez mesmo, que foi quando o Pérez e o Sainz se espetaram um contra o outro, o Pérez ia atrás do Leclerc e o Sainz atrás, e eu só a gritar, Sainz, faz alguma coisa, tu faz alguma coisa para ele não passar o Leclerc, e de repente só vejo os dois espetados assim. Pronto, serviu, não estava a querer dizer alguma coisa que o metesse também fora da corrida, mas pronto, ele realmente fez alguma coisa. E no caso do Pérez dá para justificar, não é? Por hoje é tudo, acho eu, a não ser que alguém queira criticar mais algum piloto. O Diogo está muito calado, Não, acho eu que até achei que o concentra Diogo tudo. ia criticar há mais tempo os pneus, porque ele ontem disse que o episódio seria só para Eu... cascar na Pirelli. Não, não, é que eu ainda estou aqui a ganhar energia. Acho que a seguir, acho que vai voltar a ver a história de pneus na Hungria, portanto, O Diogo O neste Diogo momento está quando. tipo a bateria do Norris no início da corrida, ainda está a recarregar ainda está a para regenerar, ter o ódio exatamente. todo. O Diogo, quando tiver que pagar multa por exceder o tempo da antena, vai ser mais comedido nas observações que faz. Principalmente ao final e à direção de corrida. Obrigado mais uma vez por terem estado desse lado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Ruth. Voltamos para a próxima semana. Espero bem, com a possibilidade de falar do acidente entre Norris e Verstappen. Até lá.